Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora para mais um estudo de mercado nosso, onde a gente vai estar falando aí sobre o que esperar do pregão de amanhã, fazer as marcações buscando sempre as melhores regiões para a gente operar, baseado no nosso operacional, que é o Price Action purista com o movimento do trade institucional com Supply e Demand. Antes não poderia deixar de pedir para vocês não se esquecerem de assinar o nosso canal, curtir os vídeos, compartilhar com quem vocês acham que deve, porque dessa forma o YouTube vai estar vendo que esse vídeo está ajudando mais pessoas e vai estar recomendando ele. E com isso o canal só tem a ganhar. Certo, pessoal? Então, depois de a gente conversar, bora para as marcações, né? Hoje falar um pouquinho do trade hoje cedo. A gente foi acompanhando ali com o pessoal no Telegram, né? Nós tivemos uns movimentos bem interessantes, onde eu, de manhã, logo cedo, eu não gosto de operar abertura, mas hoje logo cedo não teve como, né? Eu acabei, botando aqui nos 5 minutos, eu acabei fazendo um trade aqui nesse order block aqui no final, tá? Peguei um trade aqui na abertura. Deixa eu só abrir a ferramenta aqui que eu acabei esquecendo. Onde ele abriu, desceu para testar esse order block. No que ele testou aqui, eu fiz a entrada aqui, o stop estava logo abaixo da order block, deu 210 pontos o stop, e o alvo era exatamente aqui. Tá, a base do order block deu aí praticamente 950 pontos, né? E foi onde a gente fechou ali os 188 na nossa conta educacional que a gente faz aqui nos estudos e nas lives, tá? Depois disso, teve quem na sala pegou essa venda, porque, como eu sempre falo, o preço está numa região de consolidação. Na sala não, né? No grupo. Ele está numa região de consolidação, bateu no order block, primeira reação que ele vai ter é de voltar. E aí, se ele vai romper o fundo ou não, é outra conversa. E realmente foi o que aconteceu. Ele deu mais uma venda aqui de 1.000 pontos. Teve gente que pegou 900, gente que saiu com 600, mas foi uma venda aqui no order block, também com stop curto. Stop estava ali de 200 pontos para um alvo de 1.000. Né? Lembrando, como o preço não rompeu o fundo, o teu alvo passa a ser o order block seguinte. Então, o que era o order block seguinte? Aqui a gente não consegue enxergar, mas quando a gente desce para 2 minutos, a gente vê que ficou aqui uma região, né? Ó, para aqueles que ainda não entendem, quando acontece esses pavis enormes assim que pegam o candle todo, isso aqui é o famoso pullback escondido, que se você coloca no 1 minuto, você identifica ele. Né? Olha aqui, o candle preto e o pavio do candle verde. Então, você pode marcar toda essa região aqui como order block, tá? Ele é um order block grande? É um order block grande. Esse tipo de order block, que eu recomendo? Ou você entra... Né? Porque aqui o stop fica fora do padrão, são 350 pontos de stop. Você teria que entrar nesse trade aqui, arriscando aqui em cima, com o stop abaixo dos 50%, que daria nosso limite de stop, né? Ó, nossos 170 pontos de stop. E caso fosse estopado, tentaria uma nova entrada aqui nos 50% com o stop logo abaixo, que daria mais 170 pontos. Então esse é o risco que a gente vai quando a gente tem uma região muito grande, né? Mas eu nem tinha marcado essa região por conta disso. Eu deixei marcado essa parte aqui, ó, que o preço não chegou a testar, tá? Então, tem que estarem atentos a isso. E uma outra coisa importante eu ainda vejo o pessoal ainda cometer esses erros, é isso aqui, ó. O preço ele abriu, testou aqui embaixo, aí ele rompeu um topo. Teve gente que pegou essa venda que foi perfeito, ok.
Mas teve gente que nessa volta aqui vendeu. Ok que ele deu o resultado, tá? Mas aqui você está vendendo contra a tendência. Por quê? Porque ele não rompeu o fundo e rompeu o topo. Então, o correto desse movimento não é vender nesse back, é esperar ele chegar no order block de compra, de demanda, para fazer a compra e buscar o topo anterior. Isso é operar a favor da tendência, tá? Por quê? Porque se ele fosse descer, se a gente para estar pensando em venda, o que seria o caminho natural? Ele abriu aqui, testou, voltou, capturou essa liquidez e rompeu. A partir do momento que ele rompeu aqui, quando ele volta, a gente vende. Mas aqui, ó, ele não rompeu aqui, ele não rompeu. Então não tem volta para vender. É esperar ele chegar no alvo para comprar. Então eu vejo que muitos confundem isso ainda, tá? Então isso é importante vocês saberem para não arriscar fazer entradas bobas, né? Entradas de risco, que eu digo, para estarem correndo esse risco de graça. E aqui, ó, o que a gente tem aqui, ó, depois que ele consolidou, eu até marquei, eu tinha deixado marcado isso aqui, tem um order block. Esse order block aqui, acho que eu marquei no 1 minuto. Olha aqui, ó. Você tem um order block aqui no 1 minuto, né? Ele não chegou a vir, mas a gente tinha uma zona de liquidez, até que eu falei, tomem cuidado, porque se o preço chegar aqui, ele pode fazer um fake out para capturar a liquidez desse outro order block de baixo para subir, mas nem isso o preço fez. Então teve gente que entrou na compra no risco aqui em cima mesmo. Quem entrou aqui, rompeu a máxima, entra, o stop está aqui abaixo. Se estopar, quando chegar no order block, compra de novo. Esse é o nosso risco, stop curto e alvo longo, tá? Isso é o que vai fazer sobreviver no mercado e é essa tecla que eu sempre bato pro pessoal. E aí o preço foi embora, seguindo o caminho dele, né, de alta. Porque eu falei, até estavam me perguntando lá no grupo, por que o preço estava segurando tanto, e aí eu até mostrei. No movimento macro, nós tivemos uma subida, um retorno, e outra subida, e agora um retorno. Então nós estamos numa região de 50% do movimento. A gente está operando no meio do movimento. Por isso que essa zona ela tende a ser mais travada, porque você está operando no 50%. Então o preço ainda está vendo se ele vai romper esse fundo ou se ele volta a subir, né? A tendência aguardamos para que ele possa subir, ele tem que ir embora daqui direto. Agora, a gente vê que ele segurou nessa região aqui, ó, e voltou. Então a gente pode ter uma expectativa dele vir, por quê? Porque eu tenho ainda esse gap aqui, ó, que ele não foi mitigado, né, com esse order block aqui embaixo. Então pode ser que esse preço, antes de subir, venha capturar essa liquidez aqui para depois seguir para cima, tá? Então por isso que hoje ele deu essa... Claro, a instabilidade das eleições aí ajudam. Mas é o que eu sempre falo, pessoal, notícias e que elas fazem? Elas só aceleram o processo. Porque o preço veio, capturou a liquidez aqui e voltou. Então, talvez esses movimentos que duraria 3, 4 dias, ele foi em 3 candles. É só isso que a notícia faz, ela acelera o processo, tá? Ela acelera o processo, mas podem ter certeza de uma coisa, onde tem ordem presa é onde a ordem vai ficar presa e onde vai entrar a demanda ou oferta, seja na ponta compradora ou vendedora, beleza? Então aqui para vocês a gente tem as novas regiões, né? Quando tem essa volatilidade alta, o mercado fica nervoso, a gente acaba tendo order blocks grandes. Então assim, quando é isso, a gente marca somente, vou marcar somente esse pavio, porque é a região que bate e volta. Então quando é movimento muito brusco assim, fica a ordem presa, né? Vamos diminuir o time frame para ver se a gente tem alguma coisa aqui no meio. Eu tenho ainda aqui no meio, eu tenho esse pullback escondido, essa região aqui, né? E também esse outro aqui, que é perto, tá? Então tem duas regiões bem próximas aqui, que eu vou deixar marcado para vocês ficarem atentos, tá? Amanhã a gente vai estar ao vivo na live,
Então tem que ficar atentos a isso. E que mais aqui? Para baixo, deixa eu só tirar essa amarela. Para baixo a gente segue as marcações, tá? Nós temos aqui esse cara aqui. Vou só alongar um pouquinho, que também é um cara que está perto de um outro fundo. Então, muita atenção, tá? O que a gente tem aqui? A gente tem um rompimento de uma região importante, que tem um fundo duplo. Ele rompeu, fez um choque aqui e está voltando para testar. Então, vamos aguardar a abertura amanhã para ver se ele vai fazer o quê? Se ele vai fazer esse movimento para vir para baixo, ou se realmente ele vai fazer o movimento e seguir para cima, né, na tendência de alta. Tudo vai depender de onde o preço vai abrir amanhã, certo? Então, assim, hoje, quando há esse tipo de notícia, assim, a gente tem uma marcação meia esquisita para fazer, mas essas são as zonas aí que a gente vai deixar. Reparem o seguinte, as zonas que eu marquei são o quê? A primeira é o pullback escondido desse candle do 15 minutos. E a segunda região é a região de 50% do candle, que é um candle de imbalance, tá? Esse candle, hoje tinha o pessoal com dúvida sobre imbalance, esse candle aqui ele subiu e voltou, ele foi engolfado, então teve toda a negociação de compra e venda. Aí esse cara aqui passou batido, isso gera um imbalance. Tá? Que é quando a gente olha no time frame menor, nos 5 minutos, a gente enxerga as ordens que ficaram presas aqui, ó, na compra, tá? Que é o pavio, tem esse candlezinho e tem esse aqui. Então toda essa região aqui é uma região de oferta. Eu vou deixar esses dois order blocks, mas o certo é esperar o preço fazer o choque, tá? Primeiro ele tem que quebrar a estrutura para depois voltar e deixar o nosso order block. Não, esse tipo de operação tu não opera com ordem de risco, tá? Ordem na pedra, porque para ser violinado e o preço passar direto é muito fácil. Certo? Dólar, então, vamos dar uma olhadinha no dólar. O dólar foi a mesma coisa, movimento contrário, né? Ele foi capturar a liquidez lá de baixo. Aqui, ó, ele foi capturar essa liquidez. Vocês veem como o preço respeita, né? Quando tem as regiões que o preço tem que buscar, ele respeita. Tá? Aqui só teve um toque, então eu vou manter essa região, né? Ele fechou nessa zona aqui de teste, né? Que é um order block. E a gente tem essa região aqui atualizada, que é a extremidade dessa zona aqui, esse candlezinho verde e a máxima do candle preto, que o candle preto engolfou totalmente o candle verde. Então a gente deixa essa máxima marcada. E a gente entra nos 5 minutos para dar uma olhada se tem alguma coisa antes, né? Aí a gente percebe que eu tenho aqui, ó, essa região importante, ó, e aí a gente já muda a marcação. Tá? A gente tem essa região como sendo importante. Eu vou até marcar a região central aqui, que está sumida, tá? Para vocês enxergarem onde é os 50%. Então, isso que a gente tem no dólar, tá? Dólar com essa volatilidade, ele fica ruim de fazer as marcações, mas o importante é vocês saberem que ele tem um range vendedor em cima e comprador embaixo, e a gente tem que esperar aquele movimento nosso para poder estar operando da melhor forma possível, certo? Então era isso, pessoal, vou ficando por aqui. Esse é o nosso estudo de hoje. Amanhã, a partir das 9h30 da manhã, a gente está ao vivo na live. Tenham todos uma boa noite, um bom descanso, fiquem com Deus e até amanhã.